Olá, gente. É, Algumas pessoas têm dito assim: Anderson, você chama pessoas para conversar, para dar as suas entrevistas sobre a trajetória de vida delas, profissional, acadêmica, pessoal, mas você ainda não falou da sua. E de fato, eu esqueci de falar de mim, né? Esqueci de falar da minha trajetória. Eu vou tentar resumir aqui nesse vídeo, porque o objetivo, né, nosso no Tenha Mente, é que a partir das minhas experiências, das experiências de outras pessoas, a gente possa inspirar pessoas a fazerem parecido com o que nós fizemos, a fazerem diferente do que nós fizemos, a trilhar caminhos, né, que as mostrem que é possível elas alcançarem seus sonhos, mas que para isso é preciso a gente fazer algumas escolhas, fazer alguns ajustes na forma de pensar, quebrar alguns paradigmas, acabar com alguns pensamentos limitantes e por aí vai. Então vamos lá, eu vou tentar ser curto, né, nesse meu vídeo, começando vou pegar aqui e dar um corte da minha história a partir da minha graduação. Eu me graduei em Engenharia Mecânica pela UFCG, no campus de Campina Grande, em 2008. Após o término da minha graduação, eu estagiei numa empresa em Pernambuco, uma fábrica de baterias. Nesse tempo do estágio, após o estágio, né, já surgiu de forma bastante leve, mas já pensava em voltar para a academia para fazer um mestrado, doutorado, etc., me tornar professor, mas não era um desejo muito forte. Na ocasião apareceu, né, a oportunidade de fazer uma seleção para uma empresa multinacional no setor automotivo, e eu fiz a seleção, passei nessa seleção. Nessa época eu já era casado com minha esposa, Araceli. Ela também era colega de curso, só que ela é engenheira de materiais. Nos conhecemos ainda pagando as disciplinas dos cálculos da parte inicial do curso, dos cursos de engenharia. E aí, quando eu passei no processo seletivo dessa multinacional, fomos para a Bahia. Eu morava em Lauro de Freitas, uma cidade próxima a Salvador, e trabalhava em Camaçari, na planta dessa montadora. Por lá fiquei por pouco mais, um ano e pouquinho, porque o desejo de fazer uma pós-graduação, de me tornar professor, já estava mais claro. E eu comecei a pesquisar qual o caminho é necessário para a gente nos tornarmos professores. Na época não tinha nada parecido com o Tenha Mente, que orientasse as pessoas a trilhar esse caminho. Na época eu não tive orientação nenhuma e comecei a buscar só. E tentei fazer o mestrado ainda na Bahia, mas não era possível por questões de logística. Eu trabalhava em Camaçari e tentava fazer o mestrado na UFBA, na Federal da Bahia, e era muito distante, não era possível. Então veio o desejo de retornar à Paraíba, porque aqui eu conseguia fazer o mestrado. Nesse momento eu tive um apoio muito grande da minha esposa, porque eu, né, externei para ela os planos e ela disse: olha, quer fazer? Vamos, a gente volta. Então ela foi uma grande culpada de eu estar onde eu estou, porque se ela na época ela tivesse dito: não, tira essa ideia da cabeça, ou deixa para depois, vamos ficar por aqui, eu teria desistido, mas ela me incentivou. E aí começaram as tentativas de voltar à Paraíba. Primeira coisa quando a gente tem um plano desses é dizer às pessoas certas que a gente pensa e o que é que a gente está pensando em fazer, porque a partir disso as pessoas podem lhe ajudar. E aí surgiu uma figura, né, da nossa vida, que é o meu compadre Alexandre Calisto. Alexandre trabalhava numa escola técnica em Campina Grande, no setor financeiro, mas ele sabia que havia uma vaga para professor nessa escola técnica, que é a mesma escola que eu estudei na minha época de curso técnico, no ensino médio. O Alexandre disse: Anderson, tem uma vaga lá na escola, se for do seu interesse, eu vou te colocar em contato com outra pessoa, o professor Ramon Torquato, hoje professor da UFPB. Na época ele era coordenador de curso. Troquei umas ideias com o Ramon e pedi demissão da multinacional, voltei à Paraíba. Voltando à Paraíba, comecei a trabalhar como professor, lá nessa escola técnica, porque ali eu estaria mais próximo de fazer um mestrado e, consequentemente, um doutorado. As coisas eram mais fáceis, a logística era mais fácil. Nessa mesma época que eu estava nessa escola, o meu ex-chefe da época que eu trabalhei como técnico da emissora de TV, Edinaldo Barbosa, ficou sabendo que eu estava na região e me fez a proposta de me oferecer, né, uma vaga que havia para supervisor de engenharia numa emissora de TV do mesmo grupo, na capital, João Pessoa. A proposta era muito boa, era para trabalhar com um projeto de TV digital. Eu vi que era um trabalho que não me impedia, de alguma forma, de fazer a pós-graduação. Eu tinha uma certa liberdade de horário.
E aí aceitei a proposta, saímos de Campina Grande e fomos para João Pessoa. Por lá fiquei até 2016. Tentei, de fato, fazer o mestrado nessa época, mas como eu estava envolvido com o projeto da TV Digital, eu me dediquei mais a esse projeto e os planos do mestrado ficaram em segundo plano aí por um tempo. E em 2016 ocorreu uma reestruturação geral nessa empresa. O setor que eu trabalhava, esse setor praticamente deixou de existir, ele foi fundido com outro setor e eu saí da emissora de TV na qual eu trabalhava. Nesse momento minha esposa teve uma participação muito grande, porque ela estava fazendo o doutorado dela em engenharia de materiais e com bolsa. E aí, mais uma vez eu disse, olha, tu segura as pontas aí, as contas de casa, eu tinha uma certa reserva financeira, havia me planejado para isso, e ela disse, seguro, vá fazer o mestrado. Então, nessa ocasião, eu estava desempregado, estava só com algumas reservas financeiras, minha esposa com doutorado, mantendo a casa, nós já tínhamos filhos nessa época, os 2 garotos, e aí uma terceira pessoa, uma quarta pessoa nessa conversa apareceu, o professor João Batista, da UFCG. Numa festa de casamento, eu também falando dos meus planos, ele disse, olha, por que você não conhece aí falou muito bem do programa de pós-graduação em Engenharia Mecânica da UFCG, volta para a UFCG e conversa lá com o coordenador do curso, que na época era o professor Carlos José, professor Carlos, coordenador do curso, me atendeu muito bem e me disse, olha, aquele jeito dele falar, né, olha, grande chefe, o seu currículo é um currículo profissional de indústria. Para a gente entrar no mestrado tem que ter um currículo acadêmico. Eu não tinha publicação em revista científica, não tinha nada desse tipo. E ele me aconselhou a ingressar no programa de pós-graduação como aluno especial, pagando algumas disciplinas como aluno especial. E assim eu atendi ao conselho dele, conheci outra pessoa, o professor Antônio Almeida Silva. Na verdade, reencontrei, foi meu professor na graduação. O professor Antônio Almeida, vendo meu interesse, me chamou para trabalhar no Laboratório de Vibrações e Instrumentação da UFCG, e lá eu desenvolvi minha pesquisa de mestrado, entrando de fato na carreira acadêmica e segui esses planos. O professor Antônio Almeida me apresentou ao professor Marcelo Cavalcante, da UFPB, hoje colega de trabalho. O professor Marcelo se tornou meu orientador de doutorado, o professor Antônio Almeida ficou como co-orientador, e assim eu segui, né, no doutorado. Concluí o doutorado, durante o doutorado ainda eu prestei um concurso para professor efetivo na Universidade Federal de Alagoas, e para lá fui, né, fiquei na Federal de Alagoas por 2 anos e um pouco, e no desejo de, querendo pegar uma oportunidade para voltar para Paraíba, apareceu um concurso para a UFPB, onde estou atualmente lotado no campus, no Departamento de Engenharia Mecânica, no campus de João Pessoa, da UFPB. Então, ao contar essa história, veja que, de forma proposital e até para prestar uma homenagem, eu citei vários nomes. Outros nomes surgiram nessa trajetória. Por que eu citei nomes? Porque é importante que você, quando deseja fazer algo, você externe isso para as pessoas certas. É importante que a gente conheça pessoas. Conhecer pessoas é um grande patrimônio. Hoje, o maior ativo que eu tenho, o maior patrimônio que eu tenho, é o meu network. É a rede de contatos que a gente constrói. Hoje nós temos ferramentas digitais como o LinkedIn que aproveitaram essas redes de contatos, digamos, analógicas que haviam e trouxe isso para o mundo digital. Além de conhecer pessoas, que história você está construindo, que postura você tem. Eu sempre tive a postura de, no meu trabalho, na minha vida acadêmica, vida profissional, me dispor a ajudar as pessoas. Ajudar os colegas de trabalho, ajudar as pessoas a resolver seus problemas, além dos meus também. Então, quando você tem essa postura, você estabelece relações. Claro, eu não estou dizendo aqui que você vai buscar amizades por interesse, porque isso não pega bem. Mas você ter sempre o coração aberto para ajudar as pessoas, né, no seu dia a dia. A gente sempre trabalha em equipe, ninguém vive isolado. Ao fazer isso, você constrói uma história, você constrói relações, você constrói laços que poderão ser úteis, claro, lá na frente. Eu continuo fazendo isso até hoje e recomendo que os profissionais, os mais jovens, que ainda estão um pouco tímidos, um pouco inibidos, que eles busquem estabelecer esses contatos com bons contatos, boas relações profissionais. Ok? Pedir a vocês que sigam o Tenha Mente, sigam se inscrevam no nosso canal no YouTube, curtam os vídeos, compartilhem os vídeos com aquelas pessoas que vocês acham que podem também transformar a vida delas a partir da nossa mensagem.
nos acompanhe no Instagram, curta nossas postagens no Instagram, para que a gente possa a cada vez mais expandir isso para um maior número de pessoas. Então desejo a todos um bom dia de trabalho, um abraço a todos e vamos seguir em frente.